Olá, turma! Vamos para mais uma aula, né? Na semana passada a gente viu sobre os números inteiros e hoje a gente vai ver sobre operações com frações, certo? Lembrando que são assuntos que vocês já viram em anos anteriores, mas que a gente está reforçando por ser conteúdo sempre recorrente nas provas de vocês, tá bom? O que são as frações, né? As frações, elas são a razão entre dois números inteiros. Olha só a relação entre eles, né? E eu queria que vocês lembrassem que toda fração é uma divisão. Como assim? Vamos lá. Aqui na fração, eu tenho um número em cima, que eu vou chamar de numerador, e o número de baixo eu chamo denominador, certo? Esses dois números, eles são números do conjunto dos inteiros, certo? Que a gente viu na aula passada. E como toda fração é uma divisão, é como se eu estivesse dividindo 2 por 5. Então, aqui o numerador é o dividendo e o denominador é o divisor, tá certo? Tudo bem até aqui? Outra observação muito importante sobre os denominadores, porque a partir deles é que a gente vai fazer as operações com frações. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, como é que a gente faz, né, adição e subtração entre duas frações? Como é que a gente realiza essas operações básicas, né? Vejam só, eu disse para vocês observarem bastante os denominadores, ou seja, aqueles númerozinhos lá embaixo. Se eles forem iguais, o que a gente faz? Repete eles e soma ou subtrai apenas os numeradores. Como é que fica isso? Vamos lá, ver um exemplo. Eu tenho aqui, ó, 1/7 mais 4/7. O que foi que eu fiz? Eu repeti o meu denominador, observei que eles são iguais, ó, 7 aqui e 7 aqui. Então, só repetir. E agora, eu somo os numeradores. 1 mais 4, 5. Então, o resultado final de 1/7 mais 4/7 é igual a 5/7, ou 5/7, tá? Para ficar mais fácil. Da mesma forma na subtração. Aqui eu tenho 9 nessa fração, como denominador, e 9 na outra fração. 4/9 menos 2/9. O que eu faço? Como os denominadores são iguais, repito esse denominador e subtraio os numeradores. 4 menos 2, 2. Então, o resultado final, 2/9. Tudo bem até aqui? Podemos seguir em frente? Vou só apagar essas anotações. E aí a gente passa para a parte em que o que acontece quando os denominadores eles são diferentes. O que a gente faz? Então, se eles são diferentes, a gente vai fazer um métodozinho chamado borboleta. Eu gosto muito desse método porque ele é bem fácil de vocês entenderem como é que a gente vai somar e subtrair frações em que os denominadores são diferentes. Se fôssemos fazer no método tradicional, a gente ia ter que calcular MMC, fazer uma fatoração entre os dois ou mais números e achar o MMC, e aí seriam muitos cálculos. Então, esse método ele vai ajudar vocês a enxugar todas essas contas e ficar mais fácil, tá? Então, vamos ver exemplo. Ó, eu tenho aqui, ó, 4/5 mais 1/3. Eu chamo esse método de borboleta porque a gente vai desenhar uma borboleta entre essas duas frações. Como assim? Primeiro, eu vou multiplicar esses dois números aqui de baixo. Multiplico. Beleza? 5 vezes 3 é igual a 15. Guarda esse número.
Agora, o que a borboleta precisa? Das asas. Então, eu vou desenhar uma asa aqui, ó. E essa primeira asa, eu vou multiplicar os números que estão dentro dela. 3 vezes 4, 12. E eu coloco o resultado aqui do lado, tudo bem? Agora eu vou desenhar a segunda asinha. E vou fazer o mesmo processo, multiplico os números que estão aqui dentro. 5 vezes 1, 5. Esses dois números que ficaram aqui fora, eu coloco eles dentro das anteninhas. E o que eu faço com eles? Se aqui no meio da borboleta eu estiver somando, eu vou somar eles dois. Então, como aqui está somando, eu somo 12 mais 5. E qual é o resultado disso? 12 mais 5 fica aqui em cima. 5 vezes 3, eu só faço multiplicar os dois de baixo. 15. Ah, então quer dizer que se os denominadores são diferentes, basta eu multiplicar eles dois e colocar o resultado aqui embaixo. É isso aí. E o número de cima, a gente faz a multiplicação com os números que ficarem dentro das asas, certo? Terminando essa continha. 12 mais 5, 17. O 15 eu repito. Opa! Então, o resultado final é esse. Ainda está complicado? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho agora a subtração. 5 meios menos 3 quartos. O que eu faço? Primeiro de tudo, denominadores são iguais ou diferentes? Diferentes, né? Então, eu vou multiplicar os dois denominadores. 2 vezes 4. Beleza? Agora eu desenho a primeira asa. Vamos lá desenhar a borboleta. Vou multiplicar os números que estão dentro dessa asa. 4 vezes 5, 20. E agora eu desenho a segunda asa. Multiplico esses dois números que estão dentro dessa segunda asa. 2 vezes 3, 6. Desenho as antenas só para os números ficarem aqui guardados. Aqui, eu estou somando ou estou subtraindo? Estou subtraindo. Então, 20, eu vou subtrair por 6. 20 menos 6. Como é que vai ficar essa fração? Em cima vai ficar 20 menos 6. E aqui eu não multipliquei, ó. 2 vezes 4, 8. E eu coloco aqui embaixo. 20 menos 6, 14, sobre 8. Esses dois números eu posso simplificar, tornar eles menores. Como assim? Esses dois eles estão na tabuada do 2. Então, eu posso dividir tanto 14 como 8 por 2. 14 dividido por 2, 7. 8 dividido por 2, 4. Tia, é necessário fazer esse processo? Sim, é importante, porque aqui vocês tornam a fração mais simples, até que não dê mais para dividir por nenhum número em comum, tá certo? Então, o resultado final seria 7 sobre 4. Tudo bem até aqui? Agora a gente vai ver o restante das operações, certo? Como é que a gente faz a adição ou subtração quando eu tenho só um número inteiro? Como é que eu faço a adição e subtração de uma fração com um número inteiro? Como é que a gente faz esse processo? Vejam só, vamos ver um exemplo. A gente vai continuar com esse método da borboleta, porém o número inteiro ele não pode ficar sozinho. Então, a gente acrescenta o número 1 como denominador. Vamos ver na prática. Eu tenho aqui, ó, 4 quintos mais 3. Esse 3, vocês concordam que ele está sozinho? Não tem nenhum número embaixo dele, né? E nem em cima. Então, para que isso não aconteça, a gente vai acrescentar
o 1 embaixo dele aqui, ó. Para que esse número inteiro se torne uma fração, certo? Agora, a gente consegue fazer o método da borboleta. Vamos lá. Multiplico os dois números de baixo, porque os denominadores são diferentes. Faço a primeira asa e multiplico os dois números dentro dela. 4 vezes 1, 4. Certo? Agora, desenho a segunda asa. 5 vezes 3, 15. Muitos alunos confundem e acabam somando ou subtraindo esses dois aqui dentro da asa. Mas não confundam. Essa soma e essa subtração a gente vai utilizar agora, no processo final da borboleta. Mas no começo a gente multiplica. 1 vezes 4, 4. 5 vezes 3, 15. Como aqui dentro está somando, eu vou somar aqui em cima, tá bom? Como é que fica o resultado? 4 mais 15 sobre 5 vezes 1, 5. Resultado final, 4 mais 15, 19. E o 5 eu só repito. Tá certo? Agora, se eu tiver uma subtração, faço o mesmo processo. Se aqui estivesse subtraindo, eu ia fazer o mesmo processo. Beleza? Na multiplicação e na divisão, a gente tem umas diferençazinhas, mas elas são mais fáceis do que a adição e subtração. Vocês vão ver. Vejam só. Como é que a gente faz multiplicação e divisão? Entre duas frações. Na multiplicação, a gente só multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Como assim? Eu tenho aqui, ó, 3 sobre 2 vezes 1/3, né? O que eu faço? Eu vou multiplicar 3 vezes 1 e 2 vezes 3. Apenas. Então, a multiplicação é considerado mais simples, né? Só multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 1 é 3 e 2 vezes 3, 6. Como esses dois números estão na tabuada do 3, para tornar a fração mais simples, eu divido o de cima por 3 e o de baixo também por 3. 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3, 2. Certo? Tudo bem até aqui? Na divisão, a gente também usa a multiplicação, mas de uma forma diferente. Nós vamos multiplicar essa primeira fração pelo inverso da segunda. Como assim? Eu tenho aqui, ó, 5 meios dividido por 3 quartos. Eu vou multiplicar 5 meios pelo inverso de 3 quartos. Como é que fica isso? Eu escrevo 5 sobre 2 e multiplico pelo inverso. Quem está em cima? Quem está aqui em cima? O 3 estava aqui em cima. Ele veio para baixo. O 4, que estava embaixo, veio aqui para cima. Ou seja, repeti a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Só troquei as posições. Agora, eu realizo a multiplicação igual a gente fez aqui, ó. De cima com o de cima e o de baixo. E o de baixo com o de baixo. 5 vezes 4, quanto é que dá? 20. 2 vezes 3, 6. Certo? Depois aí vocês fazem no caderno a simplificação dessa fração. Esses dois números, eles estão na tabuada de um número só. Como é que vocês acham que fica? De qual número a gente está falando? Eles estão na tabuada do 2, certo? E aí, a gente simplificando por 2, como é que fica? 20 dividido por 2 é 10. 6 dividido por 2 é 3.
certo? Depois vocês podem tentar fazer sozinhos outras simplificações, tá bom? Agora, como é que a gente multiplica e divide uma fração por um número inteiro? Também a gente usa o mesmo princípio, certo? Na multiplicação, a gente acrescenta o número 1 no denominador e multiplica as frações normalmente, ou seja, a gente vai transformar o número inteiro em uma fração de novo. Ó, eu tenho 3 meios vezes 4. Para transformar em fração, eu acrescento o número 1 aqui, ó, embaixo do 4. Depois disso, basta eu fazer a multiplicação normalmente. De cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 3 vezes 4 dá 12. 6 vezes 1, 6. Olha, por que deu 2? Lembram que lá no começo da aula eu disse que toda fração é uma divisão e que isso era extremamente importante? Então, a gente vale essa regra aqui, ó. Fez valer a regrinha bem aqui. Eu estou dividindo 12 por 6. E 12 dividido por 6 é 2. Por isso que o resultado deu 2. Beleza? Na divisão, a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Eu tenho aqui 5 meios dividido por 2. Vou acrescentar o número 1 embaixo do 2. Beleza? Agora eu vou fazer aquela invertida. Repito os 5 meios. Repeti ele aqui, ó, a primeira fração. E multipliquei pelo inverso da segunda. Qual é o inverso? O número 1 que estava embaixo veio aqui para cima. E o número 2 que estava em cima veio aqui para baixo. E faço a multiplicação. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 2, 4. Tudo bem? Então, esse aqui é o resultado, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Essa foi um resumo, né? Esse foi um resumo das operações com as frações, certo? Agora eu vou mostrar para vocês alguns exercícios para vocês fazerem aí em sala mesmo. Então, aqui é a atividade de vocês, certo? Na primeira questão, vocês vão só calcular as operações entre essas frações, tá? Observem que aqui eu tenho denominadores iguais e aqui eu tenho denominadores diferentes. Vejam que tem duas regrinhas aqui diferentes, né? Para cada uma dessas operações, certo? Aqui eu só abordei soma e subtração, tá? No segundo exercício, nesse aqui vai ter mais adição e subtração. No outro exercício que eu também vou passar para vocês, vou ter a multiplicação e divisão também, tá? Continuando. Na segunda questão, tem um exemplozinho bem fácil. Um grupo de 5 amigos foram para uma pizzaria. Pediram uma pizza tamanho família e dividiram em 10 partes. Uma das amigas, ó, só quis comer 1/10. As outras duas comeram 2/10 cada uma, ou seja, 2/10 mais 2/10, certo? E um dos rapazes comeu 3/10. Quantos pedaços sobraram? Para descobrir quantos sobraram, basta vocês descobrirem o que eles comeram, né? Se eu tenho 10 pedaços de pizzas, quanto eles comeram? Aqui um comeu 1 pedaço, essas duas comeu 2 pedaços cada uma e o outro comeu 3. Aí vocês vão fazer as continhas e ver quantos pedaços sobraram, certo? Terceira. Na terceira questão, diz assim, ó. José separou 2/5 do seu terreno para a área da piscina, 1/3 para o jardim e o restante para a garagem. Qual fração representa a parte que José separou para a garagem? Vejam só. Vamos supor que esse seja o terreno, tá certo? Ele diz que separou 2/5 para a piscina. Vamos supor que seja isso aqui, ó.
ele separou essa parte para a piscina, certo? 2/5. Eu vou chamar de P, de piscina. E separou 1/3 para o jardim. Eu vou chamar de J, beleza? E o restante é a garagem. Vou chamar de G. Ele quer saber qual a fração que representa o que ele separou para a garagem. Para vocês saberem o que é que sobra, basta vocês somarem essas duas frações. Quando vocês somam, percebam que os denominadores são diferentes. Então, vocês vão precisar multiplicar 5 vezes 3. Lembram no método da borboletinha? A fração total vai ter um numerador em cima. Vai ficar assim, ó, 2/5. Mais 1/3, né? Então, quando vocês somarem essas duas frações, eu vou ter um resultado aqui em cima e um resultado aqui embaixo. Esse número de cima eu chamo de parte, certo? Ele é a parte do terreno que ele já separou. E esse número aqui embaixo vai ser o total do terreno. Então, sabendo disso, basta vocês subtraírem o total pelo que ele já separou e descobre o valor correto da garagem. E o valor vai estar entre essas opções, tá bom? Então, quando vocês somarem essas duas frações e descobrirem a fração resultado, basta subtrair o denominador pela parte, que é o numerador, e vão descobrir o que restou, certo? Tudo bem, gente? Essa questão é um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer tranquilo. Basta seguir essas explicações aqui, tá? Na quarta questão, ele quer saber o valor dessa expressão numérica aqui. Então, como é que vocês vão calcular? Aqui eu trouxe multiplicação. Então, vocês vão primeiro, essa é uma dica de ouro, primeiro façam essa multiplicação entre essas duas frações. Depois, vocês vão repetir 5/2. E o resultado dessa multiplicação, vocês somam com 5/2, certo? Quando vocês somarem, vai dar a resposta final, que vai ser uma fração. Beleza? Tudo bem? E por último, né, a última questão diz assim, ó, Marcos exercita-se todos os dias no parque de seu bairro. Ele caminha 2/6 de hora e corre mais 2/3. Qual o tempo total de atividades físicas Marcos faz diariamente? Vocês vão somar essas duas frações, né? Para descobrir qual a fração da hora que ele faz diariamente. Beleza, gente? Eu espero que tenha ficado tudo bem claro, sem dúvidas. E qualquer coisa, vocês podem pedir para a coordenação entrar em contato comigo, que eu tiro as dúvidas de vocês de algum modo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e obrigada pela atenção de vocês.